lá. E aí eu já convido o Romero Guimarães, por favor, Romero, ele é o diretor de TI, Transformação Digital da ATI. A ATI é a agência de tecnologia daqui de Pernambuco. Obrigada, Romero. Ele vai ser o mediador da nossa mesa, então só passar o microfonezinho para ele e trago aqui para esse nosso bate-papo. Um vai ser virtual, ele já está no ar, Rick. Temos o bom da gente usar todos os recursos, tem o upstream e downstream também. Então a gente vai estar aqui com o Eduardo Grisende, que é o diretor de engenharia e operações da RNP, ele vai conversar com a gente da casa dele. E temos aqui agora presencialmente, por favor, o Décio Coraza, ele é o Senior Manager Regional Field Systems de Engineering da Ciena. Meu inglês está meio... mas foi direitinho. Estamos também com o Edson Ribeiro, já está aqui. Quero convidar, por favor, o Marco Silva, que é o diretor comercial da DPR. Por favor, Marco, para sentar com a gente. O Paulo Froze, que é o diretor comercial de vendas e Enterprise da ConnectWay. Por favor, Paulo, prazer te rever pessoalmente, né? Depois de 2 anos de pandemia. E o Rafael, acho que já deve estar aqui também. Obrigada, Rafael. Rafael Dubê, prazer enorme estar com você. É o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Recife. Nós temos aqui... Deixa eu tirar essa mesinha daqui um pouquinho. Você senta aqui. Senta lá? Acho que dá para sentar aqui. Senta aqui, Rafael. E aí você vai ficar espremidinho aqui, mas vai ser um bom debate e o tema desse painel de agora é esse: quais são as alternativas para a conexão dos municípios do Nordeste? Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui atendendo esse convite. E é um prazer também estar aqui com todos os palestrantes aqui, todos os painelistas, a quem eu já cumprimento, né, desde já. E a gente combinou que inicialmente cada um dos painelistas vai fazer uma exposição, né, uma breve exposição, e aí eu já abro aí, acho que começando aqui pela direita com o Rafael, do B. Boa tarde, gente. É um prazer estar participando aqui do Inovatic, um evento já consolidado de inovação na área de tecnologia. Eu estou à frente atualmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife e tenho acompanhado esses assuntos aqui no âmbito municipal, além de, como curioso, acompanhando o tema no âmbito regional e nacional. Então, é um prazer estar participando aqui desse painel. Eu queria saudar todos os demais panelistas, saudar todo o público aqui, agradecer pelo convite. Queria falar rapidamente, nem tanto sobre o tema central da infraestrutura, né, de acesso à internet na região Nordeste, porque esse nem é um tema propriamente da gestão municipal, né, gestões estaduais é que estão mais à frente desse assunto, mas de algumas pautas que estão ligadas a isso aqui na Prefeitura do Recife, com as quais a gente está diretamente engajado. Então, em primeiro lugar, sobre a melhoria da infraestrutura da internet aqui, eu queria destacar um trabalho que vem sendo feito aqui no Recife, em Pernambuco, para que a gente passe a ter também uma infraestrutura de armazenamento de dados em larga escala, né, de data centers de grande porte, de alta qualidade aqui no Recife. Então, junto com o governo de Pernambuco, com a Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADEP, a gente vem fazendo um esforço grande de busca de novos data centers aqui para o Recife, data centers já de maior capacidade, de maior resiliência, né, de Tier 3 ou Tier 4, né, com redundância, com vários equipamentos que dão mais segurança a esses equipamentos, e a gente tem 2 anúncios já feitos, né? Então um deles já deve começar agora as obras, o outro em breve, está faltando uma questão pontual ali, fundiária, a ser equacionada. São 2 grandes data centers novos que a gente tem, investimentos da ordem de 100 a 150 milhões de reais em cada um deles, um no Parque Tel, da empresa pernambucana Telecom, e outro na próxima ao Tacaruna, né, que vem casado com outro investimento também de grande porte importante, que é a conexão via cabo submarino. Sei que Fortaleza já tem conexões muito grandes com o cabo submarino, tem várias conexões, Salvador acho que tem 1 ou 2, e a gente deve ter esse primeiro aqui conectando Recife a um cabo submarino que vem lá dos Estados Unidos, de Nova Jersey, perto de Nova York, até São Paulo, até Santos. E ele agora vai ter um ramal conectando aqui o Recife. Então, essa é uma conexão, assim, um ganho muito importante em termos de infraestrutura aqui para o nosso estado.
Um outro aspecto que eu queria destacar também é que a expansão do 5G como uma política central, uma transformação pela qual o setor está passando, e aqui em Recife a gente vem fazendo um esforço, no geral, de melhoria do ambiente de negócios da cidade. Semana passada saiu um ranking que colocou, inclusive, o Recife como a cidade mais competitiva da região Nordeste, né? E a gente vem trabalhando muito para otimizar os processos de licenciamento, de autorizações, de alvarás, de abertura de empresas. Por exemplo, o Recife estava em 20º qualquer coisa entre as capitais no ranking de tempo para abertura de empresas no país, no começo do ano passado, e a gente conseguiu, com a série de mudanças que foram implementadas agora nesses últimos meses, passar para o primeiro lugar do país, com um tempo médio de 3 horas para a abertura de empresa aqui. Nesses últimos 2 meses, no ranking nacional, a gente ficou em primeiro lugar seguidamente, agora nesses últimos 2 meses. Por conta da criação de balcão único, etc. E o mesmo a gente quer fazer também para o licenciamento de tecnologia 5G. A gente vai precisar de uma infraestrutura muito maior de antenas, e para isso a gente já fez uma primeira revisão da legislação no início desse ano, para simplificar, na verdade, para dispensar o licenciamento de antenas de pequeno porte, e em diálogo com as empresas de infraestrutura de antenas, a gente já vem discutindo uma segunda revisão que a gente deve fazer agora em breve, para otimizar ainda mais e acelerar a expansão do 5G aqui no Recife. A gente começou a operação aqui no Recife no início desse mês, faz agora algumas poucas semanas do 5G, e a gente já vê os investimentos de algumas das empresas de telecom aqui sendo bem maiores do que o mínimo exigido pela Anatel para esse momento inicial. Então a gente espera que, melhorando ainda mais esse ambiente de negócios para o 5G, a gente consiga trazer ainda mais investimentos. E, por último, eu queria falar bem rapidamente sobre uma política de inovação aberta que a gente vem fazendo aqui no Recife, chamado de EITA Recife, que é a sigla que no início era de brincadeira, depois virou o nome do programa, para Estratégia de Inovação e Transformação Aberta, né? O EITA. Então, essa política tem 2 grandes eixos aqui, simplificadamente. Um primeiro, de desafios públicos. Então, a gente tem lançado uma série de desafios públicos em várias áreas, para que a gente consiga, a partir desses desafios, engajar empresas, engajar startups, engajar estudantes, pesquisadores, a solucionar desafios que não são apenas da gestão municipal, são desafios do conjunto da cidade. Então, a gente lançou o primeiro pacote de desafios no ano passado. A escolha das empresas que vão para a etapa subsequente é bem diferente no processo tradicional de contratação de Lei 8666, ou nova Lei de Licitações, mas é por meio de um pitch. E aí a gente vai para uma etapa subsequente em que é desenvolvido um MVP, um produto minimamente viável, na sigla em inglês, funcionando, vai para uma etapa subsequente para criar um protótipo, e em dando certo o protótipo a gente consegue contratar em escala. Para isso, fazendo uso do novo marco legal das startups, que foi aprovado no ano passado, e Recife é a primeira capital que já está aplicando isso numa escala considerável. E um outro projeto nessa linha de inovação aberta é um programa que a gente está chamando de EITA Labs, que a ideia é transformar o Recife, em particular o centro do Recife, onde fica o Porto Digital, num espaço de experimentação de novas tecnologias em áreas públicas. É a cidade virar um verdadeiro laboratório, virar um espaço playable, para usar uma expressão em inglês, e a gente conseguir otimizar o processo de aprovação e de licenciamento para testar tecnologias que podem ir de inteligência artificial em câmeras, a semaforização inteligente, a resíduo, a geração de energia, testar isso rapidamente na cidade, no centro, numa escala pequena, e em comprovando a viabilidade do modelo, a gente poder, a partir daí, expandir para o restante da cidade. Então, foi criado esse portal chamado EITA Labs, em que a pessoa consegue lá rapidamente fazer o cadastramento da tecnologia que pretende testar, tem um fast track para aprovar, e aí, rapidamente, a empresa, a startup, o estudante e pesquisador já pode fazer o teste daquela tecnologia, e a partir daí a gente discutir um eventual escalamento dessa tecnologia. Enfim, um ecossistema assim, que a gente vem tentando promover cada vez mais. A gente já tem aqui o Porto Digital no Recife como um dos principais motores da dinâmica econômica da cidade, e a gente quer estimular cada vez mais esse motor. É a grande aposta de longo prazo na nossa cidade, e com isso encerro aqui minha fala. Acho que já passei do meu tempo. Muito obrigado. Agradeço aí, Rafael, e parabenizo, né? Primeiro, a iniciativa do prefeito. Eu acho que partiu muito dessa vontade política, né? Eu acho que são desafios colocar tecnologia
precisa ter exatamente esse respaldo político e da alta gestão. Parabéns vocês. E essa história da Sandbox aí, eu estou muito curioso para a gente acompanhar. Se eu só complementar aqui, é isso mesmo que você falou, o prefeito João Campos é o prefeito mais jovem das capitais, e isso era um tema de certa controvérsia, inclusive durante a campanha, e hoje claramente virou um ativo da gestão, porque ele trouxe esse elemento da tecnologia como algo central, como uma ferramenta fundamental para a gente melhorar a gestão pública. Então, é isso mesmo. Obrigado. Vamos passar a palavra aqui para o Marco Silva, da DPR, para fazer uma explanação também. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marco Silva, sou diretor comercial da DPR Telecomunicações. É um grande prazer estar com todos aqui. Encontrei velhos amigos aqui, como Edson. O Edson citou algo muito importante, a questão da infraestrutura de rede. Nós precisamos saber fazer isso, a infraestrutura de rede. A gente tem trabalhado muito forte isso na DPR. A DPR é uma empresa de 26 anos de mercado. A gente vem provendo equipamentos e produtos para provedores do Brasil todo. E eu fico muito satisfeito em ter participado do início desse projeto. E agora perceber que esse projeto está de pé e está beneficiando tantas pessoas. Isso para mim é fundamental, é importante. Queria agradecer a presença de todos e aos meus amigos também aqui. Obrigado. Obrigado. Vamos passar agora para Eduardo Grisende, da RNP, né? Pela ordem aqui da direita para a esquerda. Bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Perdão por eu estar aqui, não estar ali. Estejam certos que eu gostaria muito de estar com vocês. Bom, a ANP na região Nordeste é onde ela mais investiu nos últimos anos, tá? Com recursos principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações e do MEC, Ministério da Educação. São vários projetos, tá? Eu vou dividi-los aqui em infraestrutura de backbone, de backhouse e também de redes metropolitanas. De backbone, nós temos um backbone baseado na infraestrutura da Chef. Nós fizemos um acordo com a Chef em 2018, em 2017, na verdade, começamos a iluminar. Já temos iluminado toda a infraestrutura no litoral, também uma rota pelo interior passando por Paulo Afonso. Estou dizendo Fortaleza até Salvador, uma passando por Natal, Campina Grande, Maceió, Recife, Aracaju e Salvador. E uma outra voltando, né, pelo interior passando por Paulo Afonso. E estamos construindo, já finalizando, nossa expectativa é finalizar agora em fevereiro, toda a rota à esquerda, que é Fortaleza, Teresina, Sobradinho, Petrolina, Véspera do Juazeiro, vai até Barreiras, depois de Barreiras ela volta para Salvador e finalmente desce até a Teixeira de Freitas. É uma infraestrutura, olha, tudo iluminado, com o sistema de WM, 100 GB, 100 GB. Isso, como eu falei, a única que está em implantação é essa rota Fortaleza até lá embaixo, em Teixeira de Freitas. Então, as outras duas, à direita, né, na região aí do próximo ao litoral, né, na beirada, já estão já há muitos anos que elas são operacionais. De backhouse, nós temos várias que chamamos de projetos de infovia, né? Eu vou destacar aqui, porque já que vocês, né, estão juntos em Recife, né, a RETEC, nossa parceria com o governo do Estado, em especial com a SECT, mas também a ATI, a nossa parceira, né, nós implantamos uma rede, né, uma infraestrutura estadual, né, em parceria com provedores, e ela já está operacional já faz também alguns anos. Nós estamos, inclusive, completando uma extensão agora em meados do ano que vem, e ela está construindo rotas de redundância, muito parruda,
Com ela nós estamos conectando instituições do interior e também do Estado, fazendo uso para conectar alguns dos seus serviços, né, em políticas públicas. Eu estou falando de Caruaru, Salgueiro, Araripina, Cabobó, Petrolina, né? É curioso, né? A gente conecta Paulo Afonso a partir dessa infraestrutura também, né? Pela facilidade, né? Paulo Afonso você vai indo, né? Marreté, como eu citei, mas tem também a Infovia do Rio Grande do Norte, nós chamamos de Infovia Potiguar. É uma obra muito grande, nós estamos investindo pesado. Ali, tanto na infraestrutura da Infovia, são redes de longa distância entre uma cidade e também redes metropolitanas. E na Bahia, muitas cidades, nós estamos, como a chefe tem uma infraestrutura generosa na Bahia, né? A partir de Salvador, para baixo até Teixeira de Freitas, passando próximo a Porto Seguro, Ilhéus e Laguna, mais para cima, né? O Camaçari, perdão, e aí subindo, uma rota passando por Paulo Afonso, como eu comentei, a outra seguindo em direção a Aracaju, depois Maceió. Então, e também a rota que vai para o centro, como eu comentei, é essa que vai até Barreiro, depois sobe até Juazeiro e Juazeiro Petrolina. Né? E isso é um background muito robusto. Além dessa infraestrutura da GES, nós tivemos também uma oportunidade, uma parceria com a Taesa, né, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica privada. Conseguimos um par de fibra e iluminamos, ela já está operacional, ela está em Camaçari. Bom, então isso são perdão, na Paraíba também, nós temos uma parceria com a CET lá, com a Secretaria de Educação, e com ela nós estamos construindo redes, uma infraestrutura que a gente já tem de Campina Grande a João Pessoa, estamos construindo também de Campina Grande a Pessoas, Cajazeiro. Bom, então esses são os backgrounds que a gente chama de infovias, tá? Não temos ainda um projeto de infovia em Piauí, mas nós temos depois do background, nós temos as próprias redes metropolitanas. São dezenas de redes metropolitanas. Nós já temos uma dezena de redes metropolitanas prontas e estamos construindo quase 2 dezenas de redes atualmente. Temos redes metropolitanas próprias. Na Bahia, em Juazeiro somente. O operador é claro, perdão, temos em todas as capitais, né, no Nordeste já operando há muitos anos. E no interior, na Bahia e Juazeiro. Em Pernambuco, Petrolina, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, também já conquistou, essas redes já estão prontas. Estamos construindo Vitória de Santo Antão. Bom, na Paraíba estamos construindo Souza e Cajazeiras, tá? Já temos Campina Grande e João Pessoa em parceria com o governo do Estado. Lá em Rio Grande do Norte, Mossoró já está pronto, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, estamos construindo em Caicó. Em Piauí nós estamos construindo em Parnaíba. Na Bahia, Feira de Santana, IEC, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Ilhéus e Itabuna, essas são redes que nós estamos construindo. Resumindo, tá? São muitos projetos, tá? Como eu comentei, o backbone, né? A gente chama de um dorsal, né? E está na sua terceira fase já, que é essa de Fortaleza até embaixo, em Teixeira de Freitas, e da Taesa, que está operacional. Isso, essas envolvidas normalmente constroem parceria com a Secretaria, sempre daquele Estado. Esqueci de destacar, né, a parceria que a gente tem desde 2012 com
com a ETIF. Nós, através dessa parceria, nós fizemos um investimento também no Cinturão Digital do Ceará, e desde 2012 a gente faz uso também do Cinturão Digital do Ceará. E com a ETIF nós também construímos algumas sub-redes metropolitanas, como por exemplo em Juazeiro do Norte, em Sobral, temos uma tela de uma rede metropolitana em Fortaleza também, que a gente compartilha com a ETIF, né? Então é isso. São dezenas de provedores. Eu contabilizei aqui para conversar com vocês 18 parceiros que são provedores. Todas essas redes metropolitanas que nós estamos construindo são em parceria com os provedores, aquela já construída e aquela de construção. Eduardo. As também, enfim. Eduardo, acho que você já está conhecendo mais de Nordeste do que a gente, né? Acho que você já está conhecendo mais do Nordeste que a gente, mais cidades que a gente. Deixa um pouquinho para a gente conversar um pouquinho depois. E muito bom aí esse trabalho que a RNP vem fazendo, inclusive aqui com a gente, né, em Pernambuco, construindo aí um backbone muito interessante que vai fazer parte e foi objeto de estudo agora da USDA, né, a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que financiou um estudo para um projeto de rede aqui para Pernambuco, né? Uma continuação do nosso PE Conectado 2. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Aguarda aí um pouquinho. Vou passar aqui agora para o Décio Coraça, da Ciena. Bom, muito obrigado aí. Obrigado pela participação no evento. Realmente uma grande oportunidade para a gente poder expor e participar dessa discussão, desse painel. Bem, a Ciena, ela se consolidou, na verdade, no mercado já há vários anos como um importante player, né, tecnológico, provendo soluções de transmissão, né, e transporte, basicamente, né, para a construção dessas infraestruturas de redes, desde as redes de acesso, metro, longa distância, submarinas, e também se consolidou recentemente como um importante player dentro do contexto de redes IP, né, para a construção de redes IP, fornecendo equipamentos e roteadores num conceito de convergência de rede e principalmente convergência entre a tecnologia IP e as tecnologias coerentes de transmissão através dos pluggables coerentes de transmissão de alta capacidade. Sempre também num contexto, numa visão de rede que nós denominamos de redes adaptativas, né, onde a gente tem um pilar bastante importante, que é, obviamente, a própria rede, a própria infraestrutura de rede cada vez mais programável, né, cada vez mais adaptável às condições tanto de tráfego quanto da própria infraestrutura física, e também as próprias ferramentas, né, de inteligência, automação e controle dessa infraestrutura. Mas a Ciena, ao longo do tempo, também se consolidou mais do que tudo, né, além de ser um fornecedor de tecnologia, também está se consolidando bastante como um parceiro tecnológico dos nossos clientes e parceiros efetivamente, né, no sentido de estabelecer um relacionamento consultivo, né, cada vez mais envolvido, vamos dizer assim, nas discussões do próprio negócio, né, dos nossos clientes e parceiros, no sentido de estabelecer essa relação de confiança tecnológica, de parceria, de negócio com os nossos clientes. Então, basicamente é isso. Espero conseguir depois expandir um pouquinho mais essa discussão e a gente vai certamente aí explorar um pouco mais esses aspectos. Obrigado. A gente vai conversar ainda. Vou passar aqui para o Edson Ribeiro, né, da Piauí Conectado. Esse nome é interessante, hein? Eu gostei muito da sua palestra, achei sensacional essa parte social, inclusive. Eu acho que é um grande desafio para esse momento, né, dessa transição de gerações para uma sociedade tecnológica, né? Então, essa parte da capacitação, da inclusão, tanto a inclusão através da conectividade, como a inclusão através da educação. Então, Edson, fala aí. Você já falou bastante aqui, mas eu acho que era importante para quem não estava na hora. Você dá um resuminho. Na verdade, a gente tem um conceito de
qual que é a razão da existência da tecnologia? É aproximar-se das pessoas, é fazer com que a vida dessas pessoas melhore. Então, tudo que a gente fez no projeto Piauí Conectado foi nesse sentido, de levar a tecnologia o mais próximo possível das pessoas, modificando a vida das pessoas. Se não for isto, olha, eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu não precisa nem conversar comigo. Eu quero saber quantas pessoas nós vamos chegar ao menor custo e da forma mais eficiente possível e melhorar a vida dessas pessoas. O foco do projeto Piauí Conectado é esse. Então nós temos hoje um alcance, como eu disse, tanto nos grandes centros das cidades do Piauí, como também na zona rural de Teresina. Toda a zona rural de Teresina está disponibilizada a fibra. Nas localidades mais remotas, no interior do Piauí, vocês têm ideia. O que é o interior do Piauí? Não tem nem poste, às vezes. Naquele sertão semiárido, é uma região desprovida de infraestrutura. Então, nós temos que, além de levar a fibra, nós temos que levar poste. Às vezes a gente depara-se com um problema de fogo, que é muito grave lá. Então, é um desafio muito grande, mas no final do dia é isso aí, aproximar a tecnologia das pessoas. Obrigado. E finalmente vamos passar agora para o Paulo Froze, da ConnectWay, para também fazer uma explanação. E aí a gente vai começar o nosso debate. Obrigado, Romero. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer também a Miriam aí pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui com vocês num painel tão importante como esse. Para mim é um prazer pessoal, porque é um assunto que eu tenho discutido muito dentro da ConnectWay e a gente tem levado esse discurso de conectividade, cidades inteligentes, infovias digitais ao longo aí dos municípios e dos clientes que a gente tem atendido, né? Eu sou Paulo Froze, para quem não me conhece, eu sou diretor de negócios Enterprise na ConnectWay. A ConnectWay é uma empresa pernambucana, tem mais de 23 anos aí de mercado, nós somos um distribuidor de valor agregado, né? Nós trabalhamos hoje com diversos fabricantes de equipamento e o nosso diferencial, o nosso valor agregado não é somente entregar o equipamento, né? A gente vai além disso, trabalha com os nossos clientes do início na concepção do projeto, na consultoria, treinamento, mão de obra, acompanhamento e entrega do projeto, né? Grande parte dos nossos clientes são os provedores regionais, os ISPs e as operadoras competitivas, né? Que fazem parte desse ecossistema hoje de transformação digital da conectividade, complementam a iniciativa pública, né? O serviço público, através da força da iniciativa privada, a levar conectividade nesse Brasil afora. Nós temos escalas continentais, o desafio já mostrado aí pelo Edson no Piauí se reflete no Brasil todo e os SPs são players fundamentais aí para que essa conectividade chegue a todos os pontos, né? Então, a ConnectWay cresceu nesse mercado, saiu aqui do Recife, hoje é um dos maiores distribuidores da América Latina, passando pela parte de infraestrutura e também os serviços de valor agregado, cibersegurança, cloud, serviços de Wi-Fi 6 corporativo, enfim, uma linha de produtos bastante complementar a esse cenário de cidades inteligentes, conectividade e infraestrutura. Então, novamente é um prazer, queria agradecer, espero contribuir com o debate aí. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar aqui com um time desse, né? Que cada um tem uma grande contribuição, cada um com uma parcela importantíssima, né? E fazendo com que isso reverbere na questão social, na questão da vida das pessoas. Eu sou, como já foi anunciado, eu sou diretor de Tecnologia da Informação e Transformação Digital da Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação. Além disso, eu também sou presidente da Sucesso Pernambuco, que é a Sociedade de Usuários de Tecnologia. Então, a gente olha muito para o lado do usuário lá, né? Tanto o usuário empresa como o usuário pessoa física. E aí, a gente vai bater um papo agora, eu vou provocar cada um de vocês sobre alguns aspectos, e eu citei aqui essa questão dessa transformação que a sociedade está passando. Eu acho que é um momento mais sui generis da humanidade, porque
já aconteceram muitas transformações, mas nenhuma em 10 anos, do nível de transformação que a gente está vivendo. Então, a gente já está numa transformação agora que vai além, né, do uso da tecnologia simplesmente, mas da integração da tecnologia na vida das pessoas. Não existe mais ninguém que viva sem a tecnologia, né? Então, o grande desafio que a gente vive hoje é como capacitar, como fazer com que essas pessoas que até já usam a tecnologia de forma indireta, elas comecem a poder produzir, né, poder trabalhar, utilizando tecnologia, que vai ser fundamental, já é. E antes até de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só citar um fato muito interessante, né? É que a gente está numa transformação tão grande que até o pessoal que trabalha profissionalmente com tecnologia está tendo que se readaptar de uma forma muito rápida, né? Vamos falar do usuário padrão comum de uma empresa privada ou pública. Ele utiliza hoje ferramentas de automação de escritório, né? Vamos chamar assim, uma coisa bem antiga, né? Planilha, editor de texto. E daqui a 2, 3 anos, não estou sendo alardista, que há 2, 3 anos, todo mundo que faz isso hoje vai ter que saber usar inteligência artificial, vai ter que saber trabalhar dados de uma forma inteligente e não mais de uma forma mais estática como é hoje, como até hoje se utilizou. Então, hoje, as empresas que não estão utilizando isso e os profissionais que não estão utilizando essa ciência de dados, essa parte da inteligência artificial, e aí entra uma série de outras tecnologias, né, que eu não vou citar aqui, porque acho que todo mundo aqui está cansado de saber, mas esse é que é o grande desafio. Então, tudo que a gente falou aqui é para proporcionar que essa tecnologia realmente chegue na mão das pessoas e elas passem a utilizar. Então, vou perguntar aqui ao Rafael do B, qual é a prioridade hoje da Prefeitura do Recife em termos de transformação digital da sociedade recifense? Qual é hoje o foco mais incisivo, vamos dizer assim, da Prefeitura? Boa, essa é uma ótima questão. Acho que o desafio que a gente enfrenta é esse mesmo, da transformação digital, no caso da Prefeitura, dos serviços públicos. E acho que o grande salto que a Prefeitura deu foi com a adoção do Conecta Recife para vacinação. Aquele dali abriu as portas dos serviços públicos da Prefeitura para todos os cidadãos da cidade. Para quem não é daqui, o Conecta Recife era um aplicativo da Imprel, a empresa de tecnologia da Prefeitura, que tinha 8 mil downloads no início do ano passado. Tem 8 mil pessoas cadastradas nele. Para toda a vacinação da cidade foi organizada a partir do Conecta Recife. Então, a pessoa, para poder se vacinar, ela se cadastrava lá, escolhia o local e o horário da vacinação, e diferentemente do que a gente viu no restante do Brasil, em várias outras cidades, até mais ricas do que a gente, como Brasília, como São Paulo, aqui praticamente não ocorreu de ter filas, de ter aglomeração nos locais de vacinação, por uma coisa simples, que era o agendamento dentro do aplicativo. Qual é o grande passo disso aí? Que o agendamento era relativamente simples, mas quase nenhuma prefeitura fez isso. Desde o início da vacinação, acho que nenhuma fez, mas o grande ponto foi que as pessoas passaram a saber qual é o canal de acesso com a prefeitura. Então, dos 8 mil pessoas cadastradas, a gente pulou agora para 1.700.000 pessoas cadastradas no Conecta Recife. São mais de 800 mil downloads do aplicativo. A gente tem mais pessoas cadastradas lá do que a população prevista, estimada pelo IBGE, porque até as pessoas de algumas cidades vizinhas se aproveitaram para se vacinar do programa do Recife, porque é mais bem organizado do que o de algumas cidades vizinhas. E o resultante disso é que a gente agora tem um mega banco de dados à disposição da prefeitura, atualizado, por meio do qual a gente pode oferecer vários outros serviços públicos para o cidadão. Então, a gente está promovendo agora uma transformação de vários serviços que a prefeitura já oferta de maneira analógica, para que ele passe a ser ofertado por meio digital. Então, foi feito, em primeiro lugar, um censo dos serviços, quais são todos os serviços que a prefeitura oferta, porque nem isso a gente tinha de maneira claramente organizada, né, a separação dos tipos de serviço, o que é que pode ser digitalizável, o que é que não pode, tem que ser presencial, ou do que pode ser presencial, que parte a gente consegue jogar para o digital, e a partir daí está sendo definida uma hierarquia de prioridades. A ação central nesse momento, que é a sua pergunta, é na área de saúde.
A ideia é que a gente consiga, na área de saúde, fazer o agendamento de consultas online, fazer telemedicina, ter prontuário eletrônico, enfim, oferecer o máximo de serviços possíveis da área de saúde por meio do aplicativo. Alguns já estão sendo oferecidos, mas a gente vai poder fazer ainda mais. E aí depois, já tem alguns já estão sendo feitos, mas na área de educação, matrícula escolar, na área de finanças, já tem muitos dos serviços oferecidos, certidão negativa, mudança no IPTU, no ITBI, que você consegue já fazer digitalmente. E o nosso objetivo, a gente está se inspirando aqui no modelo da Estônia, que é o país de referência em governo eletrônico. E a gente tem dialogado muito com o pessoal lá da Estônia, e lá eles têm 99% dos serviços digitais. Eles dizem que só um serviço que eles não conseguiram digitalizar, 2, na verdade, que é casamento e divórcio. Até porque eles disseram que se digitalizar, as pessoas vão casar e divorciar no mesmo dia, né? Então, ou em dias sucessivos. Então, tirando isso lá, tudo se faz online. E a nossa meta é fazer o mesmo aqui na Prefeitura, com o foco nesse momento na área de saúde. Obrigado, Rafael. Realmente eu tenho acompanhado, parabenizo mais uma vez. Inclusive, como tudo começou, esse Conecta Recife, o nome com realmente a conexão de Wi-Fi distribuído nas praças, né, em locais públicos do Recife, que foi um primeiro grande passo para tornar isso disponível. Então, vou falar aqui agora com o Marco Silva, e vou perguntar o seguinte: a DPR ela tem várias patentes, e eu soube que tem uma que vai ajudar a resolver o atual problema de ocupação dos postos, que é uma coisa, é um calo das grandes cidades e é um problema também para as infovias, né? Na verdade, a DPR tem mais de 78 patentes hoje no mercado. E olha que o nosso investimento em desenvolvimento de produtos para poste é 6% do nosso faturamento. Então, é uma receita bastante apurada, uma receita interessante. Óbvio que hoje, quando você olha para um poste na rua, a confusão eu não sei se aqui no Recife é assim, mas São Paulo, Sorocaba, em qualquer região do Brasil, é aqui também? É uma loucura. A gente tem feito algumas transformações no ponto de vista de produtos. Então, a gente tem compactado mais os nossos produtos. A gente tem levado para os nossos clientes produtos um pouco mais compactados para que o cliente possa, por etapa, fazer a implementação desses produtos no poste. A gente tem trazido também esses produtos para a Cordoalha. Então, hoje, se você for analisar os produtos da DPR, eu diria para vocês que 90% desses produtos eles já foram migrados para a Cordoalha. A legislação de Acordoalha hoje é um pouco complicada no Brasil, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que em pouco tempo, espaço de tempo, nós não teremos mais espaço em poste, e não vai haver uma nova legislação para se colocar mais produtos. Então, hoje, a área da DPR de Engenharia e Desenvolvimento, nós temos cerca de 12 pessoas nessa área, e a gente tem, mais uma vez, compactado esses produtos para trazer os produtos para uma realidade um pouco mais simples. E, obviamente, que a gente está falando aqui também do ponto de vista de instalação também. A gente tem que pensar nos nossos instaladores também. Além de ser compactado, tem que ser fácil de instalar e tem que ter uma celeridade do ponto de vista de instalação. Então, hoje, todos os nossos esforços do ponto de vista de indústria, eu sou da área de conectividade e estou representando a minha empresa aqui como indústria, esse esforço que a gente faz para desenvolver novos produtos, e nós temos 78 produtos, mas nós temos mais 50 produtos em contínuo desenvolvimento. Então, hoje nós trabalhamos para as grandes operadoras e para os grandes ISPs também no Brasil, e muitos desses desenvolvimentos a gente traz junto com esses nossos clientes. Então, o cliente traz uma ideia para a gente, o cliente traz um molde, um modelo, e a gente aperfeiçoa isso e coloca na rede dele. Então, tudo que a gente vem fazendo hoje é definitivamente para a gente dar eu diria que não resolver, mas eu diria que para minimizar um pouquinho esse impacto que nossos clientes, que o cliente de vocês tem no poste também. Tá bom? Obrigado. Vou falar aqui com o Eduardo agora. Eduardo, a gente poderia já chamar a RNP de Rede Nordestina de Provedores? Ou de... mas a pergunta que eu queria fazer para você era o seguinte: vocês têm muitas parcerias, né, com ISPs, né? Então, como é que funcionam essas parcerias, assim, de uma forma geral? Como é que vocês têm essa contratação, essa
esse trabalho aí em conjunto com eles? Ótima pergunta, viu? Eu queria muito também comentar sobre isso, tá? Nós, digamos que estruturamos a relação com os provedores, né, em 3 linhas de ação. Uma que a gente chama de construção conjunta, a outra de iluminação conjunta e uma terceira que é permutas em geral, tá? Permutas entre infraestrutura, né? Cede o par de fibra aqui, pega outro lá, cede o par de fibra e o provedor assume a manutenção. A construção conjunta fazemos as redes conjuntamente, né? A iluminação você tem um par de fibra, eu ilumino, ou eu tenho um par de fibra e você ilumina, né? Normalmente, o resultado da iluminação a gente divide o espectro. O resultado da construção conjunta, por exemplo, rede de Caruaru, foi construção conjunta, a gente dividiu os pares de fibras que a gente colocou lá. Na construção conjunta é comum a ANP entra com o cabo óptico e o provedor com o lançamento e a manutenção, né? Na iluminação conjunta, o provedor normalmente faz a iluminação, nós entramos com o par de fibra, mas exatamente na RETEP aconteceu o contrário. O provedor entrou com o par de fibra e o governo do estado, né? O próprio governo do estado, de Pernambuco, entrou com a iluminação, o investimento. E nós, a ANP, entramos com a construção das redes metropolitanas, né? Nós fazemos através de processo aberto. A gente publica um termo de referência, convida os provedores, explica o que a gente quer fazer, se é construção conjunta, se é iluminação conjunta, ou mesmo permuta, e recebe proposta, analisa e seleciona a melhor proposta para essa parceria. E quando fazemos, não é contrato, é um acordo de cooperação. A gente já, no processo, já sinaliza que, uma vez selecionado o provedor, ele firmará com a ANP um acordo de cooperação. É importante isso, porque com o contrato haveria penalidades. O acordo de cooperação é a vontade das partes, tá? Nós já tivemos acordos que, por algum motivo, o provedor desistiu. Por exemplo, lá em Manaus, cedemos um par para manutenção, o provedor comprou o outro provedor, já tinha infraestrutura, e aí a gente começou de novo o processo, fez de novo o processo para baixo. Mas, normalmente, quando a gente seleciona um provedor, principalmente com ação conjunta, vai até o fim, e que bom que todas essas redes que a gente tem construído com os provedores, né, se perpetuam, se mantêm. É isso. Essa mesma confusão que nós temos nos postes, nós temos em condomínios verticais. Então a gente vem trabalhando também soluções para que os condomínios verticais estejam com a mesma, eu diria, com a mesma celeridade do ponto de vista dos postes também, tá bom? Vou falar aqui rapidamente aqui com o Décio, né, da Siena. Eu estava conversando com ele aqui fora, né, antes do painel. A gente estava discutindo e comentando sobre essa grande evolução que houve nessa interiorização, né, das fibras, de chegar à internet de banda larga, efetivamente em cidades menores, né, no interior, mais remotas, né, com menor demanda, né, e com essa chegada dos provedores regionais, né? E aí, qual seria a sua ideia em relação à construção desses backbones, dessas redes, para chegar nesses pequenos municípios através desses provedores regionais? Como é que você imagina essa arquitetura de negócio aí? Como é que poderia ser Perfeito. Com os governos? Excelente pergunta, né? Dentro da nossa experiência, né, das parcerias que nós temos, por exemplo, com o Piauí Conectado, ou também com os ISPs regionais, a gente tem observado realmente essa interiorização, como você está comentando,
E são características bem específicas, obviamente, de cada aplicação, mas a primeira delas está relacionada especificamente com a própria capilaridade das redes, ou seja, um dos grandes desafios, obviamente, é cumprir, do ponto de vista social, né, o cumprimento do serviço, vamos dizer assim, dentro dessa capilaridade tão imensa, né, que as redes, dentro dessa regionalização, envolve, né? Então esse é de fato um grande desafio, que pode obviamente ser contemplado através do uso das melhores tecnologias envolvidas que podem reduzir custos, por exemplo, de transmissão, através do uso de pluggables coerentes, por exemplo, como eu comentei no início da minha apresentação, ou das próprias tecnologias de transmissão adequadas para escoamento de tráfego e capilarização dessa infraestrutura, com consumos de energia menores, consumos de ar-condicionado, por exemplo, uso de infraestrutura de espaço, né, ao longo da disposição dessas redes, né, do ponto de vista geográfico também, que possam trazer reduções de custos significativos. Esse é um primeiro aspecto que eu vejo que é bastante relevante. O segundo aspecto está relacionado também com a própria disponibilidade dessas redes, ou seja, de fato, né, você prover serviços, né, principalmente também no provimento de serviços para o governo, né, serviços que são voltados, vamos dizer assim, para um atendimento social. Elas demandam disponibilidade, segurança, obviamente uma garantia de banda, né, que envolve também o uso de tecnologias adequadas também para a composição dessa rede através de equipamentos, né, e de infraestrutura que tenham realmente a capacitação para prover esse tipo de funcionalidade. Voltado também para a questão do tráfego e do próprio escoamento, né, uma vez que você leva, né, essa infraestrutura, né, o serviço que hoje que é dimensionado, né, para atendimento a determinados tipos de serviço no dia 1, certamente essa rede ela vai precisar evoluir e acondicionar novos perfis de tráfego ao longo dos anos. O que significa dizer que o investimento de hoje tem que ser perene, ele tem que ser um investimento de longo prazo, que possa cumprir com perfis de tráfego que vão evoluir ao longo do tempo. E tem um quarto aspecto que eu vejo que é bastante relevante, que é a questão de poder também agregar receitas acessórias, receitas importantes relacionadas, por exemplo, com o próprio 5G. Né? Nós vimos aí, através do leilão do 5G, nós temos metas de atendimento de 5G em diversas regiões e estados do Nordeste, do Brasil inteiro, claro. Nós temos também metas de cumprimento até mesmo do 4G em rodovias, por exemplo, ou seja, tudo isso gera não apenas desafios, mas nesse caso oportunidades imensas, né, para quem realmente possui a infraestrutura de fibra passa a ser realmente uma infraestrutura bastante importante, né, para esse tipo de construção de redes. Então, essa infraestrutura associada às próprias ferramentas, né, de automação de rede também trazem, de novo, né, aspectos, né, e pilares importantes para a construção dessa infraestrutura. Então, observar na questão do 5G, né, só dando se me permite mais alguns minutos, na questão principalmente relacionada ao 5G, há diversos aspectos tecnológicos ou requisitos tecnológicos também precisam ser observados, como, por exemplo, latência, como, por exemplo, provimento de funcionalidades de sincronismo, SYNC-I, o 1588V2, por exemplo, capacidades de escoamento de tráfego, de slicing, né, ou seja, de fatiamento de rede para diferentes tipos de serviço, cada um deles com as suas nuances, né, e SLAs específicas. Então, construir uma rede, né, seja uma rede de um SP, seja uma rede voltada para governo, ela precisa observar todos esses aspectos, né, que envolvem também os aspectos relacionados a provimento de serviços adicionais dentro de um período de tempo não apenas curto, médio, né, mas de longo prazo também, fazendo com que o investimento seja um investimento inteligente ao longo do tempo. Né? Basicamente é isso. Obrigado, Décio. E eu destacaria, inclusive, né, essa questão de que essa maior proximidade entre as antenas, né, de 5G em relação a 4G vai ter que ter uma capilaridade bem maior, né, para suprir isso, além de todos esses aspectos que você já colocou. Perfeito. Vou falar aqui agora com o Edson. Edson, a gente já assistiu na apresentação que já tem muito resultado, muita coisa já acontecendo. Eu vou sair um pouquinho
da métrica que a gente tinha aqui, eu vou te perguntar o seguinte. Primeiro, se esses resultados vocês conseguem já ter alguma coisa mais palpável, assim, do ponto de vista números, né? Além de, vamos dizer assim, quantidade de pessoas que foram atendidas diretamente, mas assim, que isso refletiu em mudanças sociais. E, aproveitando a deixa, né? Eu queria saber, assim, como é que está essa experiência de vocês na PPP? Porque PPP é uma coisa extremamente complexa, né? A gente tem experiências aqui em Pernambuco de PPPs que tinham tudo para dar muito certo e que não foram bem, né? Não vou nem citar quais foram, mas assim, coisas que estavam com muitos estudos, muita coisa, muita demanda estudada, e a gente teve dificuldades aqui em Pernambuco. Então eu queria saber as duas coisas. Primeiro, os resultados que vocês vêm atingindo sociais e do ponto de vista da empresa, da própria parceira do governo, se isso está sendo uma coisa que esse relacionamento e esse projeto está sendo também proveitoso. A gente falar em aproveitamento social do projeto, nós temos que falar nos serviços públicos oferecidos pelo Estado do Piauí. Não temos como dissociar isto. No momento em que o Estado tem condições de prestar um melhor serviço para o cidadão, o projeto, de uma certa forma, está cumprindo com o seu objetivo e é aí que nós queremos entrar. Então, veja bem, no momento em que o cidadão busca um serviço de Detran e esse serviço é bem prestado, com rapidez, eu acho que isso a gente aumenta e muito a eficiência do conjunto da sociedade. Se o aluno vai na escola, nessa escola tem uma rede de comunicação, tem um acesso à internet veloz, eficiente, de qualidade, e ele consegue, com isso, ter mais educação, eu acho que o projeto... No caso, vocês hoje estão com 2 anos de início da implementação, não é? Sim. E já deu para aferir alguma coisa em termos de ganhos de resultados na educação ou alguma coisa assim de satisfação do cidadão? Se isso já deu para aferir, eu acho que é muito cedo, mas acho que é uma preocupação importante. Tá, veja bem, nós temos 2 anos de projeto e 2 anos de pandemia. Então isso traz uma certa dificuldade para que a gente possa fazer essa aferição. Eu acho que... Ou não, né? Não, Porque a pandemia foi a grande transformação, né? Exatamente, ela antecipou um cenário de no mínimo 5 anos. Né? Mas eu quero dizer que assim, o Estado do Piauí teve um golpe de muita sorte também nesse projeto, porque nós estávamos já com uma rede bastante desenvolvida no Estado quando veio a pandemia e de um momento para o outro nós conseguimos colocar o governo do Estado do Piauí no modo virtual. Coisa que se a gente não tivesse a rede nós teríamos muita dificuldade. Então, de um final de semana, é incrível isso, mas num final de semana nós conseguimos instalar salas de videoconferência, que no caso aqui foi um projeto da Cisco, que fez uma doação para o governo do Estado, quero aqui agradecer, foi uma ação mundial da Cisco para suportar os clientes da área pública. Eles abriram todas as salas, gratuitamente as salas de videoconferência. Então, nós imediatamente, no final de semana, instalamos 250 salas de videoconferência e as delegacias, escolas. O próprio governador começou a trabalhar no modo virtual na segunda-feira em diante. Então, isso impulsionou muito. Nós temos uma estatística de mais de 15 mil reuniões, com mais de 80 mil participantes, num período que, se não tivesse a rede, elas teriam dificuldade de se locomover. Então, isso já teve um reflexo muito grande nas diárias do Estado, passou a ter, assim, uma economia muito grande, e na eficiência, por exemplo, nos casos da segurança pública, os preços... Além de diária, né, tem toda a parte de motorista que tem que levar carro, combustível, além das diárias, hospedagem. Enfim. E na parte de segurança pública também nós tivemos um reflexo muito grande em função da pandemia. É uma coisa simples, mas que você vê o alcance da rede. As pessoas começaram a se rebelar porque não podiam visitar os presos.
Então isso começou a criar uma situação ruim fora dos presídios e dentro dos presídios também, que eles estavam se confrontando com iniciativas de rebelião. Então também nós intervimos rapidamente e colocamos essas visitas virtuais, que fez um efeito muito grande no sistema prisional do Estado de conforto, trazendo conforto para os reinducanos. Olha, são tantos exemplos, tá? São tantos exemplos. O painel é curto para isso. Que a gente pode até, no texto, aí, trazer mais exemplos. Mas é no dia a dia, tá? O Marcos quer fazer até uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Eu lembro que quando a gente começou a falar lá atrás, há muito tempo atrás, você tinha várias barreiras, tinha vários impeditivos, né? E várias dificuldades de se montar esse Lego, desse Piauí conectado, né? Que talvez ninguém acreditasse nisso, só você, né? E qual foi o grande salto? Qual foi o jump que você deu, que você falou, poxa, agora esse projeto ele vai se transformar realmente em implementação? Você lembra disso? Isso é importante eu saber. É muito importante. Veja bem, como eu disse, nós fomos muito impactados pela pandemia, muito. Nós estávamos desenvolvendo a implantação num ritmo, quando veio a pandemia nós tivemos que acelerar muito. Então, na hora que o governo, servidores públicos do Estado, começaram a usar a rede da forma como eles usaram, com videoconferência, reuniões de videoconferência, eu achei que não, olha, que aqui nós estamos no caminho certo, sem volta, aí acabou. Aí realmente esse é um marco muito importante do projeto, tá certo? Um outro marco importante também foi quando nós recebemos o aporte do investidor no fundo de investimento. Nós temos um CAPEX projetado originalmente 400 milhões, 396 milhões, que corrigido monta algo em torno de 600 milhões. E quando nós tivemos a emissão de debêntures adquirida pelo mercado privado, eu acho que aí o ciclo se fechou. Ou seja, o Estado fez uma contratação, essa contratação foi para o mercado e o mercado comprou essa contratação. Então, é uma chancela do mercado. Nós fomos, através da B3, essa emissão é pública, né? Então foi feita uma aceitação pelo mercado. Então, esse é um segundo marco muito importante, que hoje o projeto Piauí Conectado ele é suportado pelo investidor privado. Então, é isso que nos dá muita garantia, assim, muita... a gente acredita muito, né, na viabilidade do projeto daqui para 30 anos. Deixa eu falar aqui com o Paulo. Obrigado. Paulo, eu vou fazer uma pergunta a você que eu fiquei mais curioso aqui. Qual seria o papel do Wi-Fi 6 nessa oferta de conectividade para clientes, tanto governo como pessoas físicas, como empresas privadas? Romero, excelente pergunta, né? O Wi-Fi 6, falando um pouquinho aqui tecnicamente, né? Ele trouxe uma característica bastante interessante para a conectividade para a gente, né, residencial, cada vez mais aumentando o consumo dentro das nossas casas, a quantidade de dispositivos conectados, os Wi-Fis que já existiam e os provedores sentiram isso muito na pele, né? Entregavam uma banda muito grande lá na ponta e acabava tendo a reclamação do usuário porque não conseguia conectar. Então, o Wi-Fi 6 ele traz um arcabouço tecnológico que muda muito a percepção do usuário em relação à conectividade, né? A quantidade de dispositivos. Ele se assemelha muito à questão do 5G na latência. Ele entrega uma mesma experiência muito parecida ao 5G, tanto na latência quanto na banda. O que isso significa, em maneira geral, né? Você pode falar num cenário de complementariedade muito forte, né? A gente vê, acabamos de passar pelo leilão do 5G, com todo esse movimento que foi feito, o que o 5G ia trazer de novo, mas o 5G a gente tem que levar em consideração que existem barreiras muito grandes de frequência, de expansão, de implantação e aí por diante. E a gente enxerga que o Wi-Fi 6 ele consegue suprir em alguma parte, tanto em cenários indoor quanto outdoor, por essas características que ele traz, uma complementariedade muito forte ao 5G, né? Em termos de negócio, para os ISPs principalmente, no valor, na questão de receita agregada, valor agregado, receita acessória, até nos próprios cenários de PPP também a gente tem visto investimentos em dispositivos Wi-Fi 6, você consegue entregar com dispositivos relativamente baratos,
pelo benefício que eles trazem, né? Utilizando essa infraestrutura regional já disponível, que são as fibras dos provedores de internet, ou seja, da iniciativa pública, entregar praças conectadas, com uma latência, uma quantidade, uma disponibilidade de banda para grandes quantidades de dispositivos bastante relevante, né? Isso tudo você gera um acesso mais fácil ao cidadão, seja aquele que não tem a conectividade dentro de casa, como também gera uma possibilidade de negócios muito grande para aquele provedor que já está com uma rede implantada e precisa monetizar, né? A gente vê a necessidade cada vez maior de uma monetização em cima desse link, dessa fibra que já está implantada, e o Wi-Fi 6 ele é importante nas duas pontas, né? Sem contar também, a gente já vem desenvolvendo projetos junto ao MEC, junto a alguns institutos regionais, federais, em relação às escolas conectadas, né? O Wi-Fi 6 ele também tem um papel importantíssimo em relação ao ensino híbrido, né? A gente está vivendo nesse momento um cenário híbrido aqui de videoconferência, mas isso também pode ser replicado para o ensino dentro das escolas, né? Tanto para quem está entregando ali o conteúdo, quanto para quem está recebendo, né? Então, o Wi-Fi 6 ele rompeu uma barreira aí em relação à quantidade de dispositivos, principalmente, respondendo a sua pergunta, ao custo da tecnologia, que está bastante acessível ao salto que ele trouxe, tá? E pela complementariedade do 5G em relação à possibilidade dos negócios, né? A Anatel contribuiu muito com isso, liberando o espectro agora do Wi-Fi 6E, principalmente, tanto para indoor quanto para outdoor, numa banda bastante robusta para que vários novos negócios possam ser implementados, sejam eles no setor residencial, no setor corporativo, empresas conectadas, né, através das redes privativas também, indústrias 4.0. Então, significa, Romero, de uma forma geral, que se você pega o que há de melhor em 5G com o Wi-Fi 6, você consegue fazer um mix de custo, tecnologia bastante acessível para que diversos negócios que a gente tinha no papel antigamente, hoje se tornem realidade, tá? E isso tem acontecido na prática. A gente tem um dado simples aqui para compartilhar com vocês. Acabamos de fazer um evento, um carnaval em Fortal, em Fortaleza, com 20 equipamentos, a gente cobriu 5.000 conexões simultâneas, sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de problema, com uma capacidade bastante robusta e um investimento muito baixo. Tá? Então, eu acho que é uma somatória de fatores no âmbito tecnológico com a possibilidade de novos negócios. Tá? Obrigado. Realmente, esse painel aqui é um prazer estar aqui, porque a gente está aprendendo muito, está ouvindo muita coisa interessante que inclusive, vai me ajudar bastante no meu trabalho lá na ATI, de ter todas essas visões, essas experiências para a gente poder puxar, né? Todo mundo aqui que falou. A gente ontem mesmo tive uma reunião interessante lá na Imprel, para a gente já montar o GovInPlay, né? E vai ser a parte de governo dentro do HackInPlay, que é o Carnaval de Tecnologia no Porto do Recife. São 5 dias de muita tecnologia, muito conhecimento, são 4 dias já. De governo são 2, E vai ser em novembro, e a gente está muito animado aí para mais um ano, né, de fazer em parceria, essa parceria ATI com o Imprel, governo do Estado e Prefeitura, a gente mostrando essas experiências. Até está um colega aqui, né, o Sancler, que estava ontem comigo na reunião, e uma pena porque assim, eu vim acompanhando o tempo, né, eu até previa que teria ainda um tempinho para a gente fazer uma despedida com cada um de vocês, mas eu acho que para a gente equalizar o tempo aí que tinha sido perdido no início, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a todos vocês. E como são muitos painelistas, se a gente for fazer a despedida, eu acho que vai estourar. Então, obrigado a vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. E obrigado ao pessoal da organização. Obrigada. Eu faço, então, uma provocação para a mesa. E como é que vocês acham que vai ser o maior desafio do próximo ano na transformação digital? Uma respostinha para cada um. Começa com você, Paulo. De maneira bem rápida, né? A gente falou muito aqui, o Rafael trouxe a questão do salto de conectividade, de acessos que ele teve no aplicativo, no Conecta Recife. O Edson estava falando da quantidade de novos usuários que trouxeram. Nós tivemos a pandemia e tivemos também a chegada da LGPD quase que simultaneamente, né? Nós puxaríamos aqui do nosso lado, que a gente tem vivido, a necessidade pela preocupação
principalmente da governança pública em relação à proteção dos dados, né, e principalmente aos investimentos de infraestrutura em cibersegurança, né? Acho que é um grande desafio a gente conseguir proteger essa quantidade de dados, essa massa crítica de informações, tanto no aspecto de cidadão, né, de não ter os dados abertos, quanto na cibersegurança, pelos ataques cada vez mais elaborados, cada vez mais críticos, que os hackers, enquanto a gente está aqui discutindo, eles estão lá pensando também como fazer essas invasões. Então, eu citaria a cibersegurança como um desafio gigante nesse cenário de tudo conectado, né? Essa seria a minha visão aí, Miriam. Alguém quer contribuir mais? Edson. Para ficar na minha área, eu acho que o grande desafio para os próximos 10 anos do setor de telecomunicação no Brasil é a infraestrutura. Ainda mais agora com um momento maravilhoso que nosso país vai passar com o advento do 4G e 5G. 4G cobertura nacional, né? E 5G, enfim, também uma cobertura nacional. Então, eu acho que o grande desafio é a infraestrutura. Eu posso fazer um comentário rápido também? Eu concordo com o Edson, né, também. Eu acho que o 5G realmente ele traz aí, claro, um desafio, obviamente, do ponto de vista de infraestrutura, para poder cumprir com todas as características e, vamos dizer assim, requisitos, né, necessários para poder construir uma infraestrutura como essa, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ele aparece como uma grande oportunidade, eu diria, para os ISPs, né, para as ISPs regionais. Então, me permita mudar um pouquinho, né, a sua pergunta, a sua provocação, que foi Você sai do desafio e vai para a oportunidade. Eu vou para a oportunidade, que eu acho que realmente nós temos uma grande oportunidade. Aí os ISPs têm uma grande oportunidade pela frente de poder monetizar em cima disso. Ok. Você também, você que é o moderador, me fala um pouquinho aí da... Eu acho que, em termos de governos, a gente vai ter essa transição governamental. Eu acho que é importante a gente se preparar para isso, né? Não perder muito tempo nessa transição, repassando informações, tendo uma preparação, seja do mesmo partido, seja de outro partido. A gente tem que estar conectando, fazendo aquela troca de bastão. Acho que esse vai ser o grande desafio se a gente parar, falando particularmente do governo do Estado. Agora, falando de Brasil, eu acho que as dimensões continentais do Brasil e os níveis educacionais são um grande desafio. Okay. Ou oportunidades também. A DPR vem até com... Nós acabamos de contratar agora um diretor de transformação digital. Não só para ajudar os nossos processos internos, do ponto de vista de cybersecurity, etc., como os nossos clientes também. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a gente tem uma evolução muito grande nesse aspecto para resolver nos próximos 5 anos, pelo menos. Ok. Romero, por favor, você que está cheio de projetos e políticas públicas aqui para a cidade, né? Diga lá, qual é o seu maior... Eu destacaria 2 pontos, de certa maneira, já mencionados aqui, como um que é da infraestrutura, da ampliação do acesso e da inclusão digital. Acho que esse é um desafio enorme que a gente tem para o país, de garantir que todas as pessoas tenham esse direito fundamental, agora ainda não inscrito na Constituição, mas que cada vez mais tem que ser reconhecido como tal, de acesso a uma infraestrutura básica de conexão, né, com a internet e com o mundo digital. E um outro casado com isso, que é a possibilidade de a gente dar um salto tecnológico para as empresas que hoje não estão digitalizadas. Eu acho que esse é um potencial imenso para a economia do Brasil, que a gente conseguir incorporar esse grupo de empresas que hoje não estão fazendo uso suficiente de ferramentas digitais, para que elas incorporem isso desde pagamento, a marketing, a gestão, uma série de ferramentas que pode dar um salto de produtividade e, portanto, de renda para a economia do país. Eu acho que esse é um desafio grande. Gente, você? Esqueci não, viu? Obrigado. Não, eu acho que a infraestrutura é um desafio constante, mas nós já estamos ganhando a guerra, tá? Na minha opinião. Então, para o ano que vem, e também a segurança é uma preocupação crescente, ela já é muito importante este ano, vai ser o ano que vem, vai ser muito mais no outro ano, então eu vou destacar somente o 5G mesmo, né? Usar e abusar do 5G. Este é o desafio para o ano que vem. Ok. Muito obrigada. Vamos ver. Então, ano que vem a gente se reúne e vê quem foi que mais acertou. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado a todos.